Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à reflexão de domingo à noite. Hoje a reflexão é sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de 51 a 62. Aqui, esse Evangelho de hoje, ele estabelece pelo menos três critérios para o seguimento de Jesus. O Evangelho começa com Jesus indo para Jerusalém, ele vai passar por uma aldeia samaritana, pede que dois emissários, ou alguns emissários, vão à frente para preparar aí o pouso. E os samaritanos, sabendo que Jesus ia para Jerusalém, não permitem que Jesus fique nessa aldeia. Os samaritanos têm conflitos homéricos aí com os judeus. E os discípulos de Jesus, João e Tiago, perguntam se Jesus quer que desça fogo sobre a cabeça dos samaritanos. Jesus os repreende. Depois vai aparecer aí a figura de três jovens que querem seguir Jesus. Na verdade, o primeiro quer seguir e os dois outros são convidados. O primeiro quer seguir Jesus, mas Jesus lembra para esse jovem que os pássaros têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o filho do homem não. O segundo é convidado por Jesus, mas ele pede que primeiro ele possa enterrar os pais. E o terceiro, que é convidado, também quer se despedir dos seus pais. Jesus diz que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Aqui então nós temos pelo menos três critérios para seguir o Evangelho, para anunciar o Evangelho e seguir Jesus. Primeiro ponto, o reino de Deus não se enquadra em riquezas, em confortos. Ele precisa de uma total disposição da pessoa, mas a questão aí de conforto, de uma vida tranquila, não combina com o reino de Deus. Então, aqueles que querem seguir Jesus Cristo devem saber que o reino de Deus ele é um reino que deve ser anunciado sem nenhum tipo de conforto, sem nenhum tipo de segurança, nem adular. O outro critério é que, tanto a questão dos mortos como a questão da despedida, o reino de Deus ele não pode passar aí pela segurança familiar. Por quê? Simples. Porque a partir do momento que eu passo a seguir Jesus, todos são meus pais, todos são minhas mães, todos são meus irmãos. A família se amplia, então não é mais um critério de exclusividade, a minha família, os meus. Agora tudo é em relação a todos. Isso é um ponto importante. Outro ponto que eu queria destacar no evangelho de hoje é que o reino também é gratuidade. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. E quando aqueles samaritanos rejeitaram que Jesus dormisse ali, Jesus Cristo não impõe a eles o evangelho. Passa adiante. Embora os apóstolos queriam ou quiseram aí forçá-los a aceitar Jesus, Jesus diz que o critério para segui-lo é o da liberdade humana. Então a gente não deve obrigar ninguém a seguir Jesus Cristo. Isso é um ponto importantíssimo. Essa ideia que nós fazemos aí de querer obrigar o outro a ser cristão não faz parte do plano de Jesus. A liberdade humana deve ser respeitada, porque Deus valoriza a gratuidade e a liberdade humana. Eu quero fazer a ligação com dois pequenos eventos. Um primeiro evento em relação ao seguimento de Jesus está ligado a um amigo que eu tive no seminário, se tornou padre divino. Ele era muito pobre, a família muito pobre, e quando ele foi de férias ver a mãe, a família só tinha agora ele e a irmã, porque um irmão tinha falecido, e a mãe faz o seguinte pedido para ele: fique, meu filho, eu vou precisar muito de você. O seu irmão morreu, agora eu só tenho você e sua irmã. Não seja padre, eu quero que você fique. E ele retornou para o seminário me contando essa história, e eu falei assim: que difícil, que resposta difícil. E ele respondeu: se eu ficasse com a minha mãe, eu não ficaria mais feliz. Eu sei que ela precisa de mim, que ela é pobre, mas quantas mães pobres precisam de mim? Quantas mães necessitam do meu serviço? Quantas mães precisam do meu consolo? Eu não posso ter o egoísmo de cuidar apenas da minha mãe, porque a partir do momento que eu escolhi ser padre, todas as pessoas, todas as mulheres passam a ser as minhas mães e as minhas irmãs. Então está ligado hoje muito a esse evangelho de hoje. Essa ideia de se lançar totalmente ao reino. E outro é quando a gente liga as televisões e vê aí a questão das prosperidades. Aqueles que seguem a Deus recebem prosperidade. Esse discurso não é evangélico. Se alguma pessoa, seja pastor, padre ou qualquer pessoa, leigo, falar que você vai melhorar sua vida financeira seguindo Jesus, esse discurso não é evangélico. Porque o reino de Deus não garante riquezas. O reino de Deus ele é uma entrega do ser humano para que o reino se estabeleça. Não há segurança. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não esqueçam disso.
O reino de Deus é gratuidade. E você vai anunciar o reino de Deus para que as realidades se transformem, para que a gente aprenda a partilhar, não acumular. Então, se você ouvir um discurso de prosperidade dentro de qualquer igreja, ali não está Jesus Cristo, ali não está o projeto de Deus. Um abraço, fique com Deus e uma boa semana a todos e a todas.